Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação para Sistemas Embarcados. Vamos então dar continuidade às nossas aulas. Bem, nas últimas aulas a gente viu sobre a linguagem C, a gente começou a ver o que era, né, como que funcionava, fizemos inclusive alguns exercícios utilizando o simulador e a IDE do Arduino. E hoje nós vamos falar sobre sistemas numéricos e operadores aritméticos. É um assunto bem importante que vai fugir um pouco da parte puramente programação, quando a gente está falando sobre sistemas numéricos, mas é bastante importante para a gente entender o funcionamento de tudo. Então, o que são sistemas numéricos, né? Existem diversos sistemas numéricos e o que a gente utiliza é o sistema decimal, tá? O sistema decimal é aquele sistema que tem os dígitos de 0 até 9, né? Que a gente fica juntando eles e a gente utiliza comumente. Mas existem outros tipos de sistemas numéricos, né? Que a gente fala que são as bases. Então, a gente fala que é base 10, base 2, base 16, base 8, que são os principais, né? Na programação, quase todas as informações são números. Como a gente falou antes, quando a gente escreve um caractere aqui no teclado, então a gente escreve o A, o B, o C, qualquer coisa que a gente escreva, na verdade eles vão ser convertidos isso para um código numérico. Só que esse código numérico, ele nem sempre está na forma decimal, que é a forma que a gente conhece. Ele muitas vezes vai estar na forma binária. Na maior parte das plataformas, na verdade, esse processamento de dados ele vai ser feito utilizando os números binários. Então, a gente acaba precisando conhecer isso para entender um pouquinho melhor. Existe também o hexadecimal, que também é bastante utilizado, o octal, que é a base 8, que era mais utilizado, mas hoje em dia já não é tanto, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Olha, base decimal, então os números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Base binária 0 e 1, base hexadecimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F, tá? Então, esses daqui são as bases mais utilizadas, né? E a gente, para formar os números maiores do que esse número 9 aqui, por exemplo, a gente começa a juntar, a gente junta 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, que formam 10, 11, 12, e a mesma coisa vai acontecer nas outras bases. Olhando ela separadamente, ó, vamos falar sobre base decimal. A base decimal é a base numérica do sistema numérico que a gente utiliza no cotidiano, tá? A gente utiliza somente os 10 símbolos que a gente conhece como símbolos indo-arábicos, que foram criados pelos hindus e foram melhorados aí pelos árabes, então ele recebe esse nome. E esses 10 símbolos, que são os números de 0 até 9, eles formam os nossos números como a gente conhece. Então, a gente tem lá os números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando a gente chega no número 9, que acabam os símbolos possíveis, a gente começa a juntar. Então, a gente começa a ter o 1 e junta ele com o 0. Então, aí a gente tem o 10, o 1 com 1, a gente tem o 11, o 1 com 2, 12, e assim por diante, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o 19. Quando a gente chega no 19, acabou novamente a junção de símbolos, aí a gente começa com o próximo número, que é o 2. Então, 2 e 0, 2 e 1, 2 e 2, 23, 24, 25, até o nosso 29, e aí a gente faz o 30, a gente faz o 40, a gente faz o 50, a gente faz 60, 70, 80, 90, aqui já colocando 90. Aí o 90 a gente vai lá até o 99. Quando a gente chega no 99, acabou as junções também. O que a gente faz? A gente adiciona um terceiro número. Então, agora vai ser 100, 101, 102, 103 e assim por diante, tá? Então, é assim que a gente consegue utilizar apenas 9 símbolos para poder escrever uma infinidade de números. Lembrando que quando a gente começa a juntar 2 símbolos, o da frente, ele começa a valer 10 vezes mais do que o segundo. Então, aqui a gente tem 11, significa que a gente tem uma dezena e uma unidade.
O 16, a gente tem uma dezena e 6 unidades. Quando a gente tem o 40, 4 dezenas e 0 unidades. Então, a gente começa a ter essa diferenciação. O número que está na frente sempre vai ser maior, né? 10 vezes maior do que o número que está atrás. Então, se a gente tiver um número 1 milhão, então o 1, ele acaba sendo maior do que o 0, que é maior do que o outro 0, que é maior do que o outro, e assim por diante, porque eles estão em centenas, dezenas, unidades e assim por diante, tá? A gente tem também a base que é a base binária, que é o que eu falei para vocês, que é o que é mais utilizado nas plataformas, né? Eles convertem, na verdade, tudo que a gente escreve é convertido em binário, e aí eles são operados em binário. A base binária é um sistema de numeração de 2 únicos símbolos, tá? É o 0 e 1. Então, a gente utiliza bastante. Por isso que a parte lógica a gente fala, né? Que é alto e baixo, verdadeiro e falso, 0 e 1, a gente também chama de binário. Porque é exatamente isso, é sim ou não, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, alto e baixo. E eles são designados por bits, tá? Para representação dos números. Quanto maior, quando maior o número, maior a quantidade de bits para representar ele. Então, o número binário, ele também funciona do mesmo jeito que o decimal. Só que a gente só tem 2 símbolos para fazer o número. É o 0 e o 1. Então, como que a gente representa o próximo número? A gente faz junções. É o 1 com o 0. E o próximo é o 1 com o 1. Nossa, mas acabou de novo. E agora? Adiciona mais um. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Acabou de novo, adiciona mais um 1, 0, 0, 0. E assim por diante. Então vejam que os números eles acabam ficando muito grandes, muito rápido, porque ó, o 0 é o 0. O 1 é o 1 na base decimal. Só que o 1, 0, que a gente chama de 10, né? Na base decimal, na verdade, é o 2, né? Então você já tem aqui, ó, 2 dígitos já no número 2. Aqui você tem 4 dígitos, ó, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No número 8 você já tem 4 dígitos. Então, você começa a ficar muito rápido o processamento, tá? Então, você começa a ter muitos números, um número muito grande, né, em termos de algarismos, sendo que é um número ainda muito pequeno. Então, quanto maior o número, a maior a quantidade de bits para representá-lo. Um número binário com 4 bits, a gente chama ele de nibble. Com 8 é um byte. E com 16 é um word. E com 32 a gente tem double word, tá? E assim por diante. Então, a gente vai aumentando e tem um nome para isso. Aí ele tem aqui, ó, os 4 bits, né, que é nibble, são 16 variações. 8 bits, que é o byte, são 256 variações. 16 bits, que é o word, tem 65.536 variações, tá? Apesar de parecer estranho para o uso cotidiano, basicamente todos os circuitos e dispositivos microcontrolados trabalham utilizando essa base numérica. Então, o binário é muito utilizado. O próximo é a base hexadecimal, tá? A base hexadecimal é um sistema que possui 16 símbolos. Mas como assim 16 símbolos? A gente não tem só 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 símbolos. Aí ele adiciona letras, tá? Então, a gente tem os números igual na base decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E depois ele começa com as letras até completar os 16 símbolos. Que são A, B, C, D, E e F, tá? Então, o número 16 no hexadecimal, ó. O número 15, na verdade, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O A é o 10, o B é o 11, o C é o 12, o D é o 13, o E é o 14, o F é o 15. E o número 16, como que a gente representa? A gente começa a juntar. Só que aí, olha só que legal. A gente tem a junção do 1 com o 0. Então, na verdade, o número 16 é 1, 0 em hexadecimal. O número 17 é 1, 1. 18, 1, 2 e assim por diante, tá? Ele junta, inclusive, as letras com números. Então, a gente fica lá com 1, F e vai nesse sentido, tá? Então, as letras A, B, C, D, E e F também são utilizadas, que correspondem aos valores 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, o sistema hexadecimal é bem parecido com os outros, só que agora a gente adiciona aí mais essas letras
A, B, C, D, E e F no meio. Aqui a gente tem uma comparação entre os três sistemas que a gente falou, tá? Então, o sistema decimal, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A gente está mostrando até o número 15. O binário, então, o 0, o 1. Então, lembrem que, assim como no decimal, o 0 à esquerda continua sendo 0, tá? Então, o que vale aqui, nesse caso, como é tudo 0, seria o único dígito aqui, o primeiro. Aqui, como só tem o 1 como dígito, tudo o resto à esquerda é 0, então vale só o 1. Aqui valem só o 1 e 0, tá? Então, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Aí já começa aqui, 1, 0, 0, 0, tá? Aí 4 bits até a gente chegar aqui no 15, número 15. O hexadecimal. O hexadecimal, então, ele vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a gente começa com as letras A, B, C, D, E e F, tá? Então, enquanto o número 12 na base decimal é 1100 no binário, ele é o C no hexadecimal. E a partir daqui a gente começa a juntar. Então, é 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 para o hexadecimal, a mesma coisa para os outros que já estão juntando, certo? Agora a gente vai falar sobre conversão de bases. É importante a gente saber como que a gente faz a conversão de um número de uma base para outra. Porque aqui na tabelinha, né, fica fácil a gente fazer essa tabela até o número 15, porque é tranquilo, é fácil da gente fazer. Mas aqui começa a complicar. Agora já vem mais um dígito aqui no binário. O hexadecimal a gente começa a juntar um 0, um 1, um 2, só que aí a gente confunde porque um 0 pra gente é 10, mas um 0 no hexadecimal é 16, e a gente começa a ficar um pouco confuso. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com as conversões de base, tá? Existem regras pra gente poder fazer as conversões de base. Que regras são essas? Bem, a conversão de um número que está na base 10 em base B, ela vai seguir sempre esse quadrinho aqui. Tá? Então, a gente vai pegar esse número, vai colocar aqui nessa primeira coluna, que é a coluna do número, certo? Aqui a gente sempre vai dividir pelo valor da base que a gente quer converter. Então, se a gente quer converter em base 2, aqui vai ser 2, 2, 2. Se a gente quer converter em base 16, aqui vai ser 16, 16, 16, tá? Então, decimal em uma base B. A gente coloca o número que a gente quer converter aqui, coloca o dividido e coloca a base. Aí, a gente vai fazer essa divisão. Então, divide YZW pela base B. O resultado a gente coloca aqui, que também vai ser colocado aqui embaixo, tá? Só que esse é o resultado da divisão inteira. O que for resto, sabe aquele resto que a gente coloca como vírgula alguma coisa? Isso a gente não vai entrar. O resto, ele fica aqui, tá? Como o resto mesmo, fica o R1 aqui. E a gente continua fazendo essa divisão até que o nosso quociente seja 0. Até que na hora que a gente dividir o número pela base dê resultado 0 e pode ou não ter um resto aí. O resto pode ser 0 ou pode ser diferente de 0. Então, a gente vai colocando o número dividido pela base, o resultado da divisão que passa para cá também e o resto. O resultado da divisão é dividido novamente pelo número. O resultado dele vai ser dividido novamente e o resto fica aqui. E ele vai ficar fazendo isso até que a gente chegue aqui no quociente igual a 0. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, a gente vai fazer esse exemplo aqui, olha. Exemplo de converter o 245 de um número decimal, né? 245 como sendo decimal, para a base binária. Para a gente poder fazer essa conversão, então a gente vai começar então escrevendo aqui em cima, né? Eu vou escrever aqui, que é o 245 na base 10 para a base binária, né? Em base 2. A gente não pode esquecer a base, porque a gente vai precisar desse número, né? Então, decimal é 10, binário é 2 e a hexadecimal é 16. A gente, então, aqui vai fazer a coluna do número. Aí, a gente tem uma coluna que é a da base. A gente tem a coluna do quociente. E a gente tem a coluna do resto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número 245 e colocar ele aqui. E a gente vai dividir ele pela base que é 2, que é a base que a gente quer converter,
tá? Então, como a gente quer pegar o 245 decimal e converter para a base 2, ele vai ser dividido por 2. 245 dividido por 2 dá 122,5, ou seja, dá 122 e sobra 1, tá? Então, a gente faz só aquela divisão básica, sabe? Ó, 245 dividido por 2. Então, ó, a gente divide 2 dividido por 2 dá 1. 2 menos 2 dá 0. E você desce esse outro aqui, que é o 4, né? Aí, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá 0. Desce o 5. 5 dividido por 2 dá 2 também. Só que 2 vezes 2 é 4 e não 5. Então, quando a gente subtrai, ó, sobra 1. Esse 1 a gente não consegue mais dividir por 2, porque ele é menor. Então, esse é o nosso resto, tá? E esse daqui é o nosso quociente. Então, ó, quociente 122, resto 1. Aí, a gente vai, então, continuar agora o processo. A gente já fez a primeira divisão, só que a gente vai dividir, até que esse quociente seja 0. Então, agora a gente vai pegar o número 122 e colocar ele aqui e dividir novamente por 2. Então, a gente vai ficar dividindo o resultado por 2, tá? Então, 122 dividido por 2 dá 61. E 61 com o resto 0, não sobra nada, tá? Porque 2 vezes 61 dá exatamente 122. Aí, a gente pega esse 61 e coloca aqui novamente. 61 dividido por 2, quanto que dá? 61 dividido por 2 dá 30 e sobra 1. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 61 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Desce o próximo número, que é 1. 1 não dá para dividir pelo 2, né? Mas ele, na verdade, é o 10. Que a gente acabou de descer ele. Então, ele vai ficar como sendo 30, né? Aí, ele sobra ainda o 1, tá? Então, na verdade, ele tem aí 1. Então, é 30 e sobra resto 1. Esse 30 a gente vai dividir novamente. Quanto que é 30 dividido por 2? É 15. E sobra alguma coisa? Não, não sobra nada. Porque 2 vezes 15 é 30, tá? Agora, a gente vai pegar o 15 e dividir por 2. 15 dividido por 2 dá 7 e sobra 1, né? Que seria 7,5, então dá 7 e sobra 1. Aí, a gente vai pegar o 7 e dividir novamente por 2. 7 dividido por 2 dá 3,5, né? Ou seja, 3 e sobra 1. Aí, o 3 a gente vai pegar e vai dividir ele de novo. 3 dividido pelo 2. 3 dividido por 2 dá 1. E sobra quanto? 1. Né? Porque 2 vezes 1 dá 2, para 3 falta 1 ainda. E aí, a gente pega esse 1 aqui e divide por 2. Acabamos de chegar no final, porque 1 dividido por 2 dá 0, né? E a sobra é 1, tá? Finalizamos a divisão, porque agora o número é 0, a gente não divide mais. Agora, para a gente achar qual que é o binário, é só a gente inverter a sequência desse resto, tá? É o resto que é o nosso número binário. Então, na verdade, o 245 na base 10 é igual ao 1111 0101. Então, é só a gente pegar e inverter os números do resto, tá? Então, 0101. Aí é o nosso número 245, que é da base 10, em base 2. A gente coloca o 2 aqui embaixo para saber que é dessa base. Apesar que com esse monte de uns e zeros, a gente já imagina que seja, né? Bem, para garantir que a gente sabe, a gente agora vai fazer o 245 na hexadecimal. Então, a gente fez na binária, a gente vai converter ele agora para hexadecimal. Então, a gente vai pegar o 245 da decimal e transformar ele, converter. Vou deixar só para a base 2.
para a base 16, né? Então, 245 da decimal, a gente vai mudar para a hexadecimal. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó, a tabelinha não muda. Qualquer decimal para qualquer base, a gente faz o mesmo. Número, base, o quociente e o nosso resto. Começamos com o nosso número que é 245. Esses 245 a gente vai dividir pela base. Agora a nossa base é 16, base hexadecimal, tá? Então, 245 dividido por 16 dá 15, olha. 245 dividido por 16. A gente não consegue fazer só o 2, né? Então, tem que juntar o 24. 24 dividido por 16 dá só 1. Só que 1 vezes 16 dá 16. Se a gente subtrair aqui, ó, aqui 1, 14, então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sobram então 8 aqui. E aqui sobra 0, tá? Descendo 5, ficamos com 85. Então, a gente tem os 5 vezes 16. 5 vezes 16 dá 30, 5 vezes 6, e 5 vezes 1, 5, com 8, certo? 5 com 3 dá 8. Então, ficou 85 menos 80, que me sobram 5. Então, quer dizer que o quociente é 15, que é a divisão, e o resto é 5. Aí, agora, a gente continua a nossa divisão. Então, fizemos a primeira, a gente continua agora. 245 dividido por 16 deu 15, sobrou 5. Agora, a gente vai pegar o 15 e dividir pelo 16. Poxa, 15 dividido pelo 16 já deu 0 já. A gente já chegou no final da nossa divisão, tá? E sobrou quanto? Sobrou 15. Né? Então, ficou 15 dividido por 16 deu 0, sobrou 15. Aí, aqui agora vai ser 0, né? Então, a gente finalizou a nossa divisão. Olha como acaba mais rápido, né? Porque a gente está dividindo de 16 em 16, não de 2 em 2. Então, é muito mais rápido. E é a mesma coisa, ó, o número vai ser a ordem reversa. A gente só tem que tomar cuidado o seguinte, não é 15, 5. 15 não existe no hexadecimal. O hexadecimal é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. Ou seja, o 15 é a mesma coisa que o F, tá? Por isso que ficou aqui um número muito grande, porque ele pode ser o 15. Ele poderia ser até o 15 ele pode, mais de 15 e 16 ele já teria entrado aqui mais um, né, na nossa divisão. Então, na verdade, ele é o 15. Então, quer dizer que o 245 na base decimal, ele, na verdade, é o F5 na nossa base 16, que é o hexadecimal. Bem, fizemos conversões, então, de um número decimal para uma base B, que poderia ser uma base 2 e uma base 16. Também funciona para o octal, tá? Que é base 8. Mas agora, a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer o contrário. Então, a gente fez a mudança da base decimal para uma base B. Agora, a gente vai ver como a gente converte uma base B para a decimal. Então, a tabelinha a gente vai montar ela parecido, tá? Não é a mesma coisa, porque a gente não vai ter agora a divisão. Por quê? Porque agora a gente está voltando o processo, então a gente vai ter a multiplicação, tá? Então, ó, o nosso número em base B vem parar aqui na primeira coluna, só que só o primeiro dígito, certo? Porque a gente, lembra que a gente dividiu os restos em dígitos? Então, aqui a gente vai ter que separar eles também. Então, aqui a gente vai ter o primeiro dígito e vai multiplicar pela base e somar com o próximo dígito. E aí, o resultado a gente multiplica pela base e soma com o próximo dígito. Aí, a gente novamente pega o resultado, multiplica pela base e soma com o próximo dígito. E a gente vai ficar fazendo isso até a gente chegar no final, acabar com todos os dígitos. E a gente vai ter o resultado final como sendo o último resultado, certo? Depois que acabou todos os dígitos aqui. Então, eu peguei K, multipliquei pela base e somei com Y. O resultado, eu multipliquei pela base de novo e somei com o Z, que era o próximo dígito aqui, ó. Aí, o resultado, eu multipliquei pela base de novo e somei com o W, que era o próximo dígito. Acabou, não tenho mais dígitos, então quer dizer que o resultado final é esse.
Vamos dar uma olhada, então, como que a gente faz isso, né? Vamos ver se a gente consegue fazer essa conversão, então, do binário para o decimal, tá? Então, a gente vai converter o número 11011 em binário para um número em decimal. Então, vamos lá. 11011, que é base 2 para base 10. Então, a nossa tabelinha, ela fica da seguinte forma, ó. Resultado anterior a próxima coluna é a nossa base, a próxima coluna é o próximo dígito e a nossa última coluna é o resultado. Então, ó, o resultado anterior sempre começa com o primeiro número, que é 1, e a gente multiplica pela nossa base, que é 2, tá? Não é a base 10, é a base com que a gente tá o número, não a base que a gente quer transformar. Então, vezes 2. E a gente soma com o próximo dígito. O próximo dígito aqui, ó, é 1. Tá? Então, 1 vezes 2 deu 2. E 2 mais 1, 3. Esse número 3 vem parar aqui embaixo, que vai ser multiplicado por 2 e vai ser somado com o nosso próximo dígito, que é 0. Então, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 0, 6. Então, o resultado é 6 e esse 6 vem parar aqui embaixo. Vai ser multiplicado por 2 e vai ser somado com o nosso próximo dígito, que é 1. Então, 6 vezes 2 dá 12 e 12 mais 1, 13. Então, o resultado é 13 e ele vem parar aqui embaixo para ser multiplicado por 2 e ser somado com o nosso próximo dígito, que é 1. Então, 13 vezes 2 dá 26 e 26 mais 1 dá 27. Então, 27 é o nosso resultado final. Por que que é o nosso resultado final? Porque eu não tenho mais nenhum dígito aqui para ser somado, tá? Quando não tenho mais nada, então a gente finaliza o processo. Então, o número 11011 na base 2, que é o binário, é igual ao número 27 na base 10, que é decimal. E mais um exercício disso, então, a gente vai fazer a conversão de 1B2 de hexadecimal, tá? Para decimal. Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho maior. 1B2 da base 16 para a base 10, tá? Então, ó, o resultado anterior é a primeira coluna, a segunda coluna é a nossa base, a terceira coluna é o nosso próximo dígito e a quarta coluna é o nosso resultado. Então, a gente vai pegar aqui o primeiro número, que é 1, vamos multiplicar pela nossa base, que é 16, e vamos somar ao nosso próximo dígito, que é o B. Só que o B, na verdade, é quanto, né? O B, na verdade, é o 11. Porque, ó, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí a gente vem o A, que é a mesma coisa que o nosso 10, e o B, que é o 11, tá? Então, aqui é 11. Então, a gente vai fazer 1 vezes 16 dá 16. 16 mais 11, 27. A gente pega esse resultado e coloca ele aqui embaixo. Multiplica ele de novo por 16 e soma com o próximo dígito, que é 2, tá? Então, a gente vai fazer 27 vezes 16, que dá 432. E 432 mais 2, 434. E esse é o nosso resultado, já que acabaram os números aqui, ó, os dígitos. Então, a gente finaliza quando acaba. Então, 1B2 na base 16, na verdade, é o nosso número 434 na nossa base 10, que é a decimal. Certinho?
Bem, agora que a gente já sabe os números, como que funciona, operações internas do nosso computador, né? Dos nossos controladores, microprocessadores, enfim. A gente vai falar sobre operadores aritméticos, aqueles que a gente utiliza para poder fazer cálculos aritméticos dentro da programação, tá? Na programação, as operações podem ser feitas usando variáveis ou valores constantes. Então, eu posso operar dentro do meu programa ali, a gente pode simplesmente pegar um número que a pessoa digitou, que vai estar dentro de uma variável, e multiplicar por outro número que a pessoa digitou, que vai estar dentro de outra variável. A gente também pode pegar esse número e multiplicar por um número fixo, por exemplo, por 2. Então, pega uma variável e multiplica lá por 2, dobrando o valor dela. Divide por 2, soma 2, enfim, qualquer operação que a gente conhece, aritmética, a gente consegue fazer, tá? A gente pode fazer mais de uma operação por linha, mas a gente indica que a gente agrupe em parênteses, porque senão o computador ele pode não entender qual que é as nossas preferências. É a mesma coisa que a gente faz na calculadora. Não adianta a gente fazer uma conta e simplesmente colocar lá na calculadora todos os valores lá que a gente quer, simplesmente digitar na calculadora tudo. Por que não adianta? Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer é colocar os números, tá, direitinho lá, e indicar qual que é a prioridade de conta. Porque a gente já falou sobre isso, que existem prioridades nas regras matemáticas, que é primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão e por último soma e subtração. Então, se a gente coloca simplesmente lá 2 mais 3 vezes 5, ele vai primeiro fazer o 3 vezes 5 e depois ele vai somar ao resultado 2, tá? Se a gente quer que ele faça primeiro 2 mais 3 e multiplique por 5, a gente precisa fazer isso daqui, colocar os parênteses. Aí sim ele vai fazer o 2 mais 3 e o resultado ele vai multiplicar por 5, certo? Então, quando não existe parênteses, a ordem é sempre essa, é sempre a potência e a raiz, depois a multiplicação e a divisão, e por último a soma e a subtração. E se a gente tiver somas e subtrações assim na sequência, 2 mais 5 menos 4, primeiro a que vem primeiro e depois a que vem depois, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o computador ele vai entender do mesmo jeito que uma calculadora. Então não adianta a gente colocar lá e achar que ele vai entender de toda forma. Como que funcionam as operações então? As operações elas são feitas utilizando as simbologias, né? O símbolo de mais é o símbolo de mais do teclado, o símbolo de menos é o hífenzinho, o símbolo de multiplicação é a estrela, tá? O asterisco. O símbolo de divisão é a barra e o símbolo de resto de divisão é a porcentagem. Então, existe um operador que é o resto da divisão, porque quando a gente faz divisão, a gente pode achar a divisão por inteiro e aí a gente pode encontrar o resto da divisão, certo? Então, se eu fizer, por exemplo, 4/2, ele vai me dar como resultado, né, dessa conta 2, certo? E qual que seria o resultado de 4 porcentagem 2? Vai ser 0. Por que 0? Porque 4 dividido por 2 dá 2 e o resto é 0. Então, o resultado dessa operação aqui, ó, que é o resto da divisão, é 0. E se ao invés de ser 4 fosse 5? 5 dividido por 2, como que ficaria, ó? 5 dividido por 2 dá 2 também. Na verdade, 2,5, né? Se a gente contar o decimal. Mais o resto da divisão, 5 porcentagem 2, vai ser 1. Porque 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1, tá? Então, a gente tem que se atentar a isso. Aí, a gente colocou aqui, na frente das nossas contas, ó, eu fiz B mais C, B menos C, B vezes C, B dividido por C e B dividido por C, só que determinando o resto. Antes disso, eu coloquei aqui A recebe. Não se esqueçam que esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo de atribuição. Então, a gente chama ele, né, como recebe. Então, A recebe B mais C, A recebe B menos C, A recebe B vezes C, A recebe B dividido por C, A recebe o resto da divisão de B por C, tá? Por que a gente precisa ter esse na frente? Porque na hora que a gente vai fazer conta, ele não faz simplesmente a conta e te dá o resultado. Na hora da programação lá, que você está escrevendo a programação, vamos supor que você pediu para a pessoa digitar o número A e pediu para a pessoa digitar o número B. Você vai pegar esses dois números e vai fazer simplesmente A vezes B.
para ele nada adianta. Você tem que guardar isso em um outro local para você poder utilizar. Então, você tem que fazer lá que uma variável m, que é de multiplicação, por exemplo, recebe a continha a vezes b, tá? Então, não adianta de nada fazer só a operação. Só a operação não vai te dar resultado nenhum, na hora você não vai poder utilizar nada. Então, você tem que atribuir isso a uma outra variável, certo? Então, você pode operar e você pode operar números também, tá? Então, você pode colocar m recebe a vezes 2. Não tem problema, se vai funcionar essa continha, ele vai fazer essa conta. Então, independente do valor de A, se o A for 1, o M vai ser 2. Se o A for 10, o M vai ser 20, vai ser sempre o dobro, tá? Já que ele está fazendo a multiplicação. E aqui é um exemplo de como que a gente pode colocar várias continhas lá no programa. O que ele vai fazer aqui primeiro, tá? Ele vai fazer esse B vezes C, e ele vai fazer, ó, o que está mais interno aqui é o parênteses, B menos A. Depois que ele fizer B menos A e o B vezes C, ó, o B vezes C saiu do parênteses, né? Criou aqui um resultado, vamos colocar que seja BC, e ele ficou fora do parênteses. E aqui ele ficou B menos A, né? Vamos colocar que seja um Y. E ainda existe um parênteses aqui, ó, dividido por C. Então, aí sim ele vai fazer Y dividido por C. Aí vamos colocar que seja X. E aí depois ele faz esse resultado aqui, que é o BC mais o X, tá? Então, é sempre a ordem. Tudo que está dentro do parênteses, sempre os parênteses mais internos até os mais externos. E depois ele segue as regras normais de realização de contas, certo? Por isso que a gente fala que é extremamente importante a gente utilizar os parênteses, porque aí eles vão facilitar na hora do computador entender, né, e da gente fazer a conta correta. Truncamento de operações. A gente precisa tomar bastante cuidado na hora que a gente faz contas, né? Faz soma, multiplicação, divisão, principalmente em relação à divisão, que é o mais comum. Porque na hora que a gente cria uma variável, a gente dá um nome para ela, não é? A gente não dá um nome e dá um tipo, a gente não diz que tipo que aquela variável vai ser. Aquele tipo vai ser o tipo daquela variável e acabou. Então, se você criou uma variável do tipo inteira, ela vai ser inteira. Se você tentar colocar 2,5 lá dentro, ela vai salvar só o 2. Se você colocar 2,9, ela vai salvar só o 2. Ela vai salvar a parte inteira, já que ela é uma variável do tipo inteira. E se você for operar duas variáveis que são de tipos diferentes e guardar em uma outra variável, que talvez seja de um tipo diferente também, isso pode dar problema porque pode ter o resultado que você não queria. Então, a gente precisa tomar cuidado na hora que a gente vai fazer operações com variáveis, porque a gente tem que saber os tipos dela para saber se o resultado vai dar corretamente, tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? A gente vai ter 3 variáveis sempre, o z, o x e o y. O x e y são 2 variáveis que a gente vai pegar, e o z é a variável onde a gente vai guardar o resultado da operação, tá? E a gente vai utilizar como operação a divisão, que é a que normalmente acaba atrapalhando a questão de mudar um número inteiro para um número decimal, né? Então, olha só. Eu tenho aqui a minha z, que é do tipo float, nesse primeiro caso, e a minha x e y, que também são do tipo float, ou seja, todas elas são decimais. Se o meu x é 8 e o meu y é 3, e eu faço a divisão entre eles e guardo na z, que também é float, ó, não se esquece disso. A z, ela é do tipo float. E a x e y também são do tipo float. O que vai acontecer? A divisão entre x e y vai ser feita, que dá 2,6667, e na hora dela guardar na z, o z vai receber esse 2,6667, porque o z é uma variável float, tá? Então, ele não vai ter problema em relação a isso. Agora, se esse segundo caso aqui, ó, onde o meu z, ele é do tipo inteiro, certo? Então, esse zzinho aqui, ó, é do tipo inteiro. E o meu 8, o meu x e y, né, que é o 8 e o 3, eles são do tipo float. Na hora que eu fizer a divisão entre 8 e 3, divisão entre 8 e 3 dá 2,6667. Só que na hora que a gente vai guardar essa divisão numa variável que é do tipo inteira, ela só guarda a parte inteira. Não é que ela arredonda, tá? Ela guarda a parte inteira. Então, se tiver um número 2,1, 2,2, 2,3, 2,999999, ela vai guardar só o 2.
certo? Então, ela só vai guardar o número 2, porque ela é do tipo inteira. E agora, nesse terceiro caso aqui, ó, a gente tem a z, que é do tipo float, certo? E a x e a y, que são do tipo int. Na hora que ele fizer z é igual a x dividido por y, né, que o x é 8 e o y é 3, o resultado dessa divisão deveria ser 2,6667. Mas no z vai ser guardado 2.0. Por que isso? Porque o x e o y são números inteiros. Quando você opera dois números que são inteiros, o seu resultado será inteiro dentro de um tipo float, tá? Então, na verdade, ele vai guardar o 2 no z, só que como o z é float, ele vai acabar ficando no final como 2.0, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é o truncamento de operações. Então, a gente toma cuidado para não correr o risco da gente guardar um valor errado. Enquanto a gente precisava usar o 2,6667, a gente vai acabar guardando 2 ou 2.0. O que a gente pode fazer para poder suprir esses problemas que acontecem? A gente pode fazer o seguinte, ó, existe uma forma em que o resultado de uma divisão entre inteiros pode ser armazenado num float, desde que a gente faça a conversão desses dados, tá? Então, se a gente já criou a variável já é do tipo inteira, e a gente quer fazer essa divisão, a gente pode utilizar esse comando aqui, ó. Então, a variável z é float, a variável x e y são int, as duas, e a gente faz z recebe float x dividido por float y. Então, é como se a gente estivesse transformando o x e y em float e guardando dentro do z, tá? E aí sim, ele vai ser guardado o 2.6667 dentro da nossa variável z, certo? Então, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente utilizar essa técnica aí de conversão. Se a gente não utiliza essa técnica de conversão, a gente não consegue fazer. Agora, para a gente poder testar tudo isso daí e entender como funciona mesmo, a gente vai fazer alguns exemplos com simulações, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar lá na nossa IDE do Arduino um programa onde a gente vai ter uma variável A, uma B, uma C e uma D. A B e a C vão ser do tipo inteiras e elas vão valer 5, 3 e 0. E a variável D vai ser do tipo float, né, que é uma variável decimal, com valor 0, né, uma variável real com valor 0. E aí a gente vai fazer essas operações aqui, ó. A gente vai fazer o C recebe A mais B, o C recebe A menos B, o C recebe A vezes B, C recebe A dividido por B, e assim por diante. E depois a gente vai verificar os resultados, tá? Então, a gente vai fazer, ó, que o C, a variável C, vai receber a divisão, multiplicação, soma e subtração e resto de divisão entre eles. E a variável D vai fazer a mesma coisa entre eles. E aí, a gente vai ver a diferença e o que acontece em cada um deles. Então, pessoal, a gente está aqui já com a nossa IDE do Arduino aberta. A gente também já deixou aqui o Simula IDE para a gente poder testar depois. E a gente vai começar escrevendo o nosso programa. Então, ó, já temos void setup e void loop aqui, que são as nossas duas funções, né, principais do Arduino. E a gente vai, então, primeiro fazer o seguinte, declaração de variáveis. Declaração de variáveis a gente ainda não fez. E a gente vai fazer essa declaração fora do void setup e fora do void loop, tá? A gente pode fazer a declaração dentro do void setup? Pode, mas a gente evita de fazer, a gente prefere fazer fora, que ela garante que vai estar funcionando para todas as funções. E dentro do void loop é a mesma coisa, principalmente dentro do void loop. Se você declara uma nova variável aqui, uma variável, né, qualquer, como ele fica repetindo aquele código e ele vai repetir a parte de declaração da variável, ela pode ser zerada novamente. E aí isso pode acabar atrapalhando dependendo do que você está utilizando ela. Então, a gente vai criar as variáveis A, B, C e D, tá? A, B e C são do tipo int, então vou colocar aqui, ó, int A. Eu vou dar um valor para ela, então vou colocar aqui, ó, igual a 5. Vou colocar o ponto e vírgula, vou colocar o enter, mas a gente sabe que a gente não precisa separar, a gente pode colocar só a vírgula e colocar a próxima, tá? Que é o que eu vou fazer agora, ó, int B.
o B vai receber 3, e aí eu já vou declarar o meu C, que vai ser 0. Então, ó, as duas já estão criadas na mesma linha, não precisava fazer duas linhas, tá? E eu vou criar a variável que é do tipo float, que vai ser a variável D, que também recebe 0. A C e a D vão ser variáveis de resultado, e a e B vão ser as variáveis que a gente vai operar. Eu vou dar um Enter aqui só para poder separar, para ficar mais fácil da gente entender o programa, caso a gente precise depois, tá? E aqui dentro do Void Setup, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar a minha porta serial, meu monitor serial, né? Porque eu vou precisar utilizar para poder ver o resultado, senão a gente não vai ver, tá? Então, serial.begin 9600. Depois de configurar a porta serial, né, com a taxa de bound rate, então vou colocar aqui, ó, configura da serial com taxa de 9600 bytes por segundo. A gente vai, então, fazer a nossa conta, porque a gente não precisa fazer ela dentro do serial do void loop, né? A gente pode fazer ela dentro do void setup, tá? Então, eu vou fazer a continha aqui, C recebe A mais B. Então, fiz uma conta e eu vou mostrar o valor C na tela, tá? Para poder mostrar, só para ficar bonitinho, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar serial.print e vou colocar um texto. O texto vai ser C igual A mais B. Depois, eu vou colocar serial.print e vou colocar C e vou colocar uma setinha assim, ó. C. Na verdade, eu vou colocar antes, ó. C igual. E aí eu vou dar um espacinho, vou até colocar assim, ó, espaço, para ficar bonitinho. E aí a gente vai colocar serial.print ln, para que na próxima linha seja pulado, e a gente vai colocar a variável C, ó. Então, eu vou colocar o que, ó? Eu vou fazer a minha conta primeiro, né? O C é igual a A mais B. Aqui vai mostrar C igual a A mais B e ele vai mostrar o resultado aqui. C igual e um valor. E aqui embaixo, na verdade, é esse valor, tá? E depois eu vou só adicionar mais um serial.println sem nada, para que ele pule uma linha, tá? Nesse caso aqui, eu não preciso colocar o delay porque a gente está dentro do void setup, certo? Então, não vou precisar colocar nada ali no nosso delay. Ele não precisa ter nada. Então, eu vou deixar desse jeito mesmo, que seria só o void loop, né? A parte do void setup sem o void loop. E aí, a gente vai, então, testar. Para a gente testar, então, lembra, é verificar. Vou diminuir aqui. Ele deu um erro, ó, eu escrevi errado, seria A, faltou L. Aí ele avisa onde tá, ó, tá em vermelho a minha linha. Aí a gente verifica novamente. Prontinho, agora estava certo. Então a gente vem em Sketch, exportar binário compilado. Agora eu salvei em aula 5, certo? Então agora a gente está com o nome aula 5 e é esse arquivo que eu vou procurar aqui. Então no SimuliDE, o que eu faço primeiro? Eu puxo o meu Arduino para cá. Esse é o Arduino Mega, tá? Eu vou puxar o Arduino Uno pelo fato de eu estar utilizando o Uno aqui nas configurações. Então, estou com o meu Arduino Uno, vou clicar com o botão direito, venho aqui na parte de abrir porta serial, certo? Vou configurar essa porta serial, a minha ali tá 5 e essa daqui vai ser a com 7, tá? No meu caso, lembrem que para vocês precisam ver qual que é o parzinho de porta com que foi criado aqui. Então, aqui na ferramentas, portas, vão criar duas portas com, e vocês vejam qual que é o parzinho. Se caso apareçam mais do que duas, aí vocês vão ter que fazer aquele jeito lá de gerenciador de dispositivos e descobrir qual que é a porta com que ele vai estar utilizando. E aí, agora já está aqui, então, como com 7, e eu vou fechar, tá? Dá um Enter aqui só.
e fechar. Então já está configurado, eu vou abrir aqui a porta serial e vou carregar o firmware, porque eu não carreguei ainda, né, o programa. Então agora é aula 5. Então venho aqui, ó, e clico na aula 5 para carregar. Então está carregado. Agora a gente vai iniciar, mas antes de iniciar eu vou ficar olhando o monitor serial, que eu quero ver ele aparecer. Então, iniciou a simulação, ó, ele colocou aqui NOC igual a A mais B, aí o tracinho C igual a 8. Então, ele fez a soma aqui. A gente precisa só dar uma olhadinha para ver se tá certo, porque aqui ele apareceu esse NO, né? Então, eu vou deletar, tá? Vou parar aqui e vou iniciar novamente, ó. Agora ele apareceu certinho, ó. C igual a A mais B, então C igual a 8, certo? Então, a gente fez simplesmente a somatória do A com B, 5 mais 3, que dá 8. Agora, a gente vai colocar aqui embaixo todos esses outros também. Então, a gente queria fazer soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão, e é isso que a gente vai fazer, ó. O serial.begin não preciso mais fazer, eu só vou fazer as operações e colocar o resultado. Então, C recebe A menos B, ponto e vírgula. Depois eu vou fazer C recebe A vezes B, C recebe A dividido por B, ponto e vírgula, e C recebe A resto de divisão por B, ponto e vírgula. Aqui, então eu vou fazer o A menos B, mas eu preciso mostrar o resultado na tela, porque senão eu não vou conseguir ver nada. Então tem que fazer exatamente igual tá aqui, tá? Então, serial ponto print C igual a A menos B, serial.print, aí a setinha, vou colocar um enter aqui, e aqui também que eu não tinha colocado, C igual, e o próximo que é serial.print ln, e o resultado que é o C. E por último, um serial.print ln vazio, só para poder dar um próximo enter. Aí vou fazer a mesma coisa, que eu dei enter a mais, não precisa, vou fazer a mesma coisa para os outros, tá? Para o vezes, para o dividir e para a multiplicação. Para poder fazer isso, eu vou aproveitar e vou mostrar já para vocês que a gente consegue copiar e colar, tá? Então, vou copiar aqui, ó, e colar aqui. A gente só precisa mudar aqui, ó. Então, agora eu tô fazendo A vezes B, então aqui eu vou mostrar como A vezes B. Então, vou colar aqui também A dividido por B e o nosso último, que é o A porcentagem B, tá? O resto da divisão. Aí a gente vai, então, fazer a nossa compilação e ver o resultado. Aí vocês podem estar se perguntando também aí, né? Porque é uma dúvida que muitas vezes surge. A gente está mostrando o C em todos eles. O C não vai ser igual em todos? Não, porque ele faz a operação, aí ele vai realizar o processo, tá? Então, olha só. Ele vai fazer C recebe A mais B. E aí ele vai mostrar o valor de C. Então, ele vai mostrar o A mais B. Depois ele faz a operação, ó, C é igual a A menos B, então aí agora ele vai fazer o 8 menos 3, né? E aí ele vai mostrar o resultado de C, que vai ser o 8 menos 3. Então ele vai ficar substituindo o valor de C. C é igual a A vezes B, agora ele vai multiplicar, e aí ele vai mostrar a multiplicação. E aí C é igual, né, recebe A dividido por B, e ele vai mostrar a divisão. E por último, C recebe A porcentagem B, e aí sim ele vai mostrar o resto da divisão. Então, ele faz isso pelo fato, né, dele estar como um processo, dele ser um processo que é sequencial. Então, ele faz a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, depois a sexta. Então, na hora que ele vem fazer essa daqui, ele já fez esse comando de mostrar o C, e o C era o A mais B, tá? Anteriormente. Então, agora a gente vai
verificar, ver se a gente não errou nada no código, né? Não escreveu nada errado. Aparentemente tudo certo. Vamos então vir em Sketch, exportar binário compilado. Está exportado. A gente vem agora aqui no nosso Arduino. Vamos então vir em carregar firmware. Na verdade, recarregar só, né? E a gente vai abrir o nosso monitor serial. Vamos limpar ele, deletar a saída. E vamos iniciar aqui pra gente ver, ó. E ele mostrou todas as nossas contas. Ele mostrou, então, o C é igual a A mais B, que era, o C era 5 e desculpa, o A era 5 e o B era 3, então ficou 5 mais 3, 8. 5 menos 3, 2. 5 vezes 3, 15. 5 dividido por 3 deu 1 e o resto dessa divisão 2, tá? Lembrando por que ele faz isso, porque tanto A, quanto B, quanto C são todos números inteiros, certo? Então a gente não consegue fazer de outra forma, a gente só consegue fazer assim e ele vai dar resultado inteiro e a gente pode ter o resto da divisão. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos então agora mudar. A gente fez aqui com o A e B guardando em C, que era uma inteira. Agora a gente vai guardar em D, que é, na verdade, uma float, certo? Para isso, a gente vai só mudar o nosso código. A gente não vai fazer, reescrever ele inteiro, porque a gente não precisa. Nosso código ele já está pronto, olha. Então, a gente já tem aqui, ó, D é igual a A mais B. Agora eu estou guardando no D, tá? D é igual a A mais B. D é igual. Então, tudo que for C, eu vou mudar para D. Que ele vai guardar, ao invés de ser um int, ele vai ser um float. Eu poderia também fazer... Aqui eu esqueci de mudar para D. Poderia simplesmente mudar o C de int para float, tá? Aqui também daria certo. Mas aqui eu quero que sejam duas variáveis diferentes. Então... temos a divisão e, por último, o resto da divisão aqui, mudando tudo de C para D. Então, ó, fizemos o primeiro aqui, a soma, o segundo a subtração, o terceiro a multiplicação, o quarto a divisão e o quinto aqui, o resto da divisão. Finalizamos, vamos agora então aqui, ó, verificar, ver se a gente não errou nada. Aparentemente tudo certo. Vamos em Sketch, exportar binário compilado. E a gente vai vir aqui. Vamos recarregar firmware, que já estava carregado, né? Não precisamos novamente. Abrir o monitor serial e iniciar a nossa simulação. Olha só, ele deu o mesmo resultado, né? Então, o A mais B era igual mesmo, o A menos B também era igual, o A vezes B também era igual. O A dividido por B, ele poderia ter dado um resultado que fosse, né, correto, porque a gente estava fazendo 5 dividido por 3, ele não é 1, né? A gente pode ter a parte decimal, mas ele não colocou. Por quê? Porque o A e o B, eles são do tipo int, não são do tipo float, tá? Se eles fossem do tipo float, aí sim ele daria o correto aqui. Ou se a gente utilizasse aquele comando para transformar eles em float na hora de fazer a conta. E aí aqui, o resto da divisão ele ficou como 2, tá? Vou então novamente aqui mudar. A gente vai então fazer uma pequena mudança aqui, olha, só em relação ao tipo, tá? Eu vou colocar como sendo float o B e o A. Vamos verificar. Ele deu errado por causa da questão do resto da divisão, tá? Por eles serem dois números que são inteiros, eles fazem resto da divisão, mas quando eles são dois números que são do tipo float, eles não fazem resto de divisão, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse daqui para não ter problema. Então a gente vai ficar só com soma, subtração, multiplicação e divisão.
Venho em Sketch, exportar binário compilado. Venho aqui, recarregar firmware. E eu faço o teste de novo, mas com o meu monitor serial funcionando, né? Olha só, agora sim ele deu a divisão de A por B como sendo 1,67, tá? Já aqui ele tem, então, a divisão como de dois números float guardando em um outro número float. Então, R$2 guardando em um outro real. Certo? Então, pessoal, nós fizemos aqui esse exercício, né, da parte de exemplo e simulação. Façam outros testes também aí em casa. Tentem mudar somente o A e o B para float e deixar o C em int, vejam o que muda. Tentem fazer aquela técnica onde a gente faz a conversão do número durante a operação para float, tá? Então, int A e int B, mas aí na hora de fazer a divisão, você coloca float A, float B. Para vocês verem o que acontece, para vocês entenderem melhor, porque na hora que a gente for usar, vocês vão precisar saber de tudo isso, tá? E para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre operadores aritméticos simplificados. O que é isso? Quando a gente vai fazer uma soma ou uma subtração, é comum que a gente faça um incremento ou um decremento, tá? E a partir disso, incrementos e decrementos, onde a gente utiliza contadores, que a gente vai aumentar um, diminuir um, a gente acaba utilizando alguns operadores que são simplificados para facilitar a hora da programação, tá? Entre os operadores simplificados, a gente tem o de incremento e o de decremento, mas a gente tem também, tá? A parte de operação simplificada com soma ou com subtração. O que significa esse daqui, ó? A mais recebe B, né? E o A menos recebe B. Na verdade, é a soma do B ao conteúdo do A, tá? Então, o A, ele na verdade vai receber ele mesmo mais o nosso B. Então, isso daqui é o que a gente chama de A recebe A mais B. E esse de baixo é o A recebe A menos B. É bem comum a gente utilizar isso, ó. A variável A recebe ela mesma mais a soma de alguma coisa, tá? E a variável A recebe ela mesma mais a subtração de alguma coisa. Isso é extremamente comum a gente utilizar na hora da programação. Então, vamos supor lá que a nossa variável A, ela vale 0, tá? E aí, a nossa variável B, ela vale 1. Então, a gente vai passar por essa linha de programação. A recebe A mais B. O que significa isso? Que o A, que é 0, vai receber ele mesmo, que é 0, mais o B, que é 1. Então, 0 mais 1, o A vai ficar igual a 1, certo? Vou colocar aqui entre parênteses. Aí, vamos supor que ele passe de novo por essa linha de programação. A recebe A mais B. Agora, o nosso A, ele não é mais 0, ó, ele virou 1. Então, ele, na verdade, vai ficar sendo 1 mais 1. Então, quer dizer que ele vai virar 2. E aí, a gente pode ir somando isso. E essa soma, né, incrementando ele, aumentando de 1 em 1, nesse caso aqui que eu tô mostrando, ele serve para qualquer número, tá? Mas quando a gente estiver aumentando de 1 em 1, é a mesma coisa que a gente faz um incremento. O incremento é aumentar aquela variável de 1 em 1. Ou seja, somar a ela mesma o valor 1. Então, a gente pode escrever a variável e o mais. Simplesmente isso, tá? Variável mais. Então, ela vai receber ela mesma mais 1. Então, o x recebe x mais 1, tá? E a gente tem também essas outras duas opções, ó, onde y recebe mais x, ou seja, o y vai receber um incremento de x, tá? Então, a gente vai aumentar o valor de x e guardar ele no y. E aqui é a mesma coisa, só que a gente está ao contrário. Então, y recebe x mais. Então, atribui o valor de x a y e aí a gente incrementa o x, certo? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa com a parte do decremento. Então, a gente tem o incremento que é somar e o decremento é subtrair de 1 em 1. Então, é o x menos. E aqui a gente tem as opções de y recebe menos x, y recebe x menos, sendo o primeiro que é o incremento do valor de x e depois atribui a y, e o segundo
a gente atribui o valor atual de x a y e depois incrementa x, certo? Então, o primeiro, a gente guarda o valor incrementado de x no y. Já o segundo, a gente não faz isso, a gente vai primeiro atribuir o valor de x a y e depois incrementar x. Então, a gente salva o valor anterior de x aqui, tá? Vou dar um exemplozinho aqui para a gente entender melhor. Vamos supor aqui que o nosso y começa com 0, o nosso x começa com 5. Se eu faço y recebe mais x, então quer dizer que o meu y, né, na verdade o meu x primeiro ele vai incrementar, então ele vira 6, e depois o meu y vai receber ele incrementado, ou seja, o 6. Agora, se eu tiver a mesma situação, só que eu tiver x aqui, então y recebe x o que vai acontecer? Eu primeiro vou atribuir o valor de x para y, então o y recebe 5, e depois o meu x incrementa 1, vira 6, tá certo? Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula de hoje, falando sobre operadores, falando também sobre os números, né, as bases numéricas. Então, a gente falou sobre decimal, binário e hexadecimal. Muito obrigada por vocês terem acompanhado e até a próxima aula.